Junta-se agora em direto por videochamada o economista Pedro Brinca. Pedro, boa noite, bem-vindo. O crédito à habitação não tem sido generoso com os portugueses, uma vez que são muitas as famílias que continuam a fazer um tremendo esforço para pagar a respectiva prestação. Não lhe pergunto quando isto vai parar, mas sim quando é que vamos poder sentir pelo menos algum abrandamento. Bem, nós ainda esperamos que as taxas de juro se voltem a agravar, cerca de 25 pontos base agora em setembro, mas a expectativa da generalidade dos economistas é que a partir de fevereiro do ano que vem estas taxas de juro comecem a baixar. De facto é uma situação de grande aperto, por exemplo, uma família que em fevereiro de 2022 pagava cerca de 900 euros por mês no seu empréstimo para comprar uma habitação própria de 300 mil euros, passado um ano, com a subida das taxas de juro, pagará quase o dobro, não é? Nesse sentido, é uma situação de aperto para muitas pessoas. A resposta que o Governo tem dado a esta situação será talvez mais modesta do que tem sido feito noutros países da Europa. Não é um problema generalizado, ou seja, existem muitas famílias que estão de facto com dificuldades, mas estamos a falar talvez situações perto de incumprimento, se calhar umas 20, 30 mil famílias em Portugal, que obviamente serão sempre 30 mil famílias a mais que aquilo que deveria ser. Nesse sentido, as respostas podem não ter sido ainda produzidas para que de facto essas dezenas de milhares de famílias estão em situações muito apertadas. Porque as famílias veem tudo aumentar menos os salários. Quais são as perspectivas para os próximos tempos, Pedro? Bem, vamos lá ver, os salários este ano, por acaso, ao contrário em 2022, nós em 2022 aquilo que observamos foram os salários a crescer abaixo da inflação, por isso quem vive apenas dos seus rendimentos de salário em 2022 perdeu o rendimento. Aquilo que vemos em 2023 já não é bem este caso. Os salários em média em Portugal cresceram cerca de 2%, taxa anualizada, no primeiro semestre de 2023. Isto significa que os salários cresceram acima da inflação. Claro que tudo isto esconde uma grande assimetria, uma grande heterogeneidade. Os salários da função pública, por exemplo, cresceram menos que os salários do privado, os salários de profissões técnicas altamente especializadas do setor da energia, da água, etc., cresceram mais do que outros setores que cresceram menos. Há uma grande heterogeneidade e as médias são aquilo que são. Mas em 2023 aquilo que vimos observando já é um crescimento dos salários real positivo. Aliás, é uma das coisas que terá assustado a Christine Lagarde na sua conferência em Sintra em junho, que chamou a atenção para de facto os salários já estarem a crescer acima da taxa de inflação, numa altura em que a inflação ainda é bastante elevada, e nesse sentido será mais uma causa de preocupação para o Banco Central Europeu. E de que forma é que o Governo também poderia, falou há pouco do Governo, poderia intervir aqui para ajudar estas famílias? O que é que está a faltar? Na minha opinião, para resolver uma crise de inflação, não há outra solução que não seja retirar poder de compra à maioria das pessoas. Não sejamos ingênuos, é isso que faz o BCE ao aumentar as taxas de juros, para retirar poder de compra a famílias, a governos e a empresas. Não obstante, não há nenhuma política de combate à inflação que justifique qualquer família a passar por situações de privação social e material. E é nesse sentido, é nesse contexto que o Governo tem que ter uma resposta orçamental para apoiar essas pessoas de modo a não sofrerem acima daquilo que temos que sofrer para a taxa de inflação voltar ao seu objetivo, se é esse o desígnio social que nós estamos à procura. Nesse sentido, aquilo que falta, a solução que falta para estas famílias, nós em alguns casos vimos isso, alguns cheques no correio, foram endereçados pelo Estado, mas que infelizmente não foram tão direcionados para as famílias. Se tivessem sido direcionados mais para as famílias que precisam, poderiam ter sido ajudas mais substanciais e não teriam contribuído de forma generalizada para talvez até agravar a questão da inflação, porque a inflação, não sejamos ingênuos, quer dizer, a inflação é a reação dos mercados, das lojas, dos fornecedores, a um desequilíbrio entre oferta e procura. A capacidade das pessoas, em média, comprar bens e serviços é superior à capacidade da economia de os produzir. Não é dar dinheiro a todos que se resolve uma crise de inflação e só agudiza. Agora, lá está, nós temos que proteger quem precisa de proteção, precisamos de ajudar mais quem mais precisa e é nesse sentido que eu gostaria de ver as políticas do Governo serem mais dirigidas de facto a quem precisa e não a meter cheques no correio de 125 euros para 90% da população. Isso a mim não me faz sentido. Medidas mais assertivas. Olhando agora para o IVA zero, afinal qual é o real impacto desta medida neste momento? A questão é que ninguém sabe. Ninguém sabe qual é o real impacto porque ainda não foi feito uma abordagem, uma mensurabilidade
estatística objetiva para perceber o impacto do IVA zero. Aquilo que sabemos é que o IVA passou de 6% para zero, mas não sabemos se essa descida de 6% foi absorvida pela distribuição ou eventualmente até pela produção, ou se de facto se refletiu no preço do consumidor. Porquê? Porque nós até poderíamos ter observado uma descida dos preços igual à descida do IVA, ou seja, uma descida de 6% nos bens alimentares. Mas quer dizer, nós não sabemos se existe um efeito causal entre a descida do IVA. Se por acaso não tivesse descido o IVA, poderíamos na mesma ter observado a mesma descida nos preços. Aliás, os preços dos bens alimentares já estavam a descer na altura em que foi introduzida a medida do IVA zero. E tudo isto até causa mais ruído e mais dificuldade realmente a tentarmos perceber qual foi o efeito causal. O que nós sabemos é que, historicamente, no passado, intervenções semelhantes nunca se repercutiram um para um no preço, na descida dos preços. Ou seja, aquilo que historicamente sabemos, por uma experiência em Espanha, que tomou lugar 4 meses antes da introdução em Portugal, ou uma medida semelhante que foi feita na Finlândia, ou na França, em restaurantes, etc., aquilo que nós vimos é que há sempre uma parte substancial desta descida do IVA que é absorvida por parte de quem vende. E isto ilustra precisamente porque é que a medida é má no combate à inflação. Porquê? Porque distribui, por um lado, liquidez de forma indiscriminada. É uma medida cega. Uma família que seja de mais posses, que gaste muito, porque é mais rica, em produtos alimentares, vai beneficiar de uma ajuda muito mais substancial do que uma família mais pobre. E por outro lado, ao distribuir esta ajuda de forma indiscriminada, nós não estamos a ajudar quem mais precisa. Vão lembrar que o Governo estimou que seriam 500 milhões de euros que a medida custaria entre abril e setembro. Esses 500 milhões de euros foram parar muito mais ao bolso das famílias que menos precisavam, com famílias com mais posses, precisamente pelo facto de elas gastarem mais em volume em compras. Se não fosse assim, se nós ajudássemos mais quem mais precisa, como por exemplo as famílias que estão beneficiárias das taxas social de eletricidade, por exemplo, são cerca de 1 milhão de famílias, em vez de termos dado cerca de um alívio mensal talvez de 6 ou 8 euros por família por mês, se calhar poderíamos ter dado um alívio de 30, 40, 50 euros. Porquê? Porque é dirigido àquelas famílias os mesmos 500 milhões de euros. Muito bem. Pedro, muito obrigado e até uma próxima oportunidade aqui na Record TV. Obrigado e boa noite.